Gente, tudo bem? Me chamo Thiago Gelinha, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para uma aula do sexto ano de Geografia e a gente vai começar agora os assuntos do quarto bimestre, ok? A gente vai começar a falar sobre questões climáticas, de vegetação e agora a gente vai começar a falar da hidrografia, que é um dos ramos da geografia e a gente vai entender melhor como ela se dá e como, o que ela estuda e qual é o campo dela, ok? Bora lá. Olha aí. Disponibilidade da água no planeta. Esse daí vai ser o nosso tema, mais ou menos assim, desse começo, dessa frente aqui. Mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre a água e como que ela se forma, a disponibilidade que ela tem no planeta e toda a origem que ela tem, ok? Bora lá. Hidrografia, ciência que estuda tudo que se refere à superfície líquida do nosso planeta. Aqui eu não coloquei para vocês mais ou menos como é a composição química da água, mas se a gente lembrar um pouquinho, a água é feita de H2O. H seria hidrogênio, que é o gás que mais tem na atmosfera do planeta, o hidrogênio. São duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio. Se a gente for lembrar, a gente também falou no bimestre passado sobre o período Triássico do planeta Terra, quando era só uma bola de fogo e a atmosfera ainda não tinha sido formada. A partir desse período, que o planeta, enfim, era uma bola de chamas incandescente por aí, a partir de todos esses gases que se formaram ali, junto com essas várias explosões, erupções vulcânicas que tinha no nosso planeta, a partir desses gases foi formada a atmosfera que a gente conhece hoje em dia. Eu disse que o hidrogênio está em maior quantidade na atmosfera, mas também tem o oxigênio e vários outros gases também. Essa junção desses gases aí formou a atmosfera e formou esse circuito fechado que a gente tem aqui no nosso planeta. Ou seja, tudo que acontece aqui bate na atmosfera e volta, fisicamente falando. Seja ar, seja enfim. A gente está falando de aeronaves, espaçonaves e astronautas, enfim, a gente está falando sobre questões físicas como água, como os gases, enfim. Eles ficam todos nesse circuito fechado aí e nada consegue sair. Então, a partir dessa formação desses gases, o hidrogênio e o oxigênio eles se juntaram nessa formação dos gases e a partir desse momento, dessa junção, eles se precipitaram e a precipitação deles, formando chuva, foi fundamental para o planeta Terra que a gente conhece hoje em dia, para o resfriamento dessa lava vulcânica que existia no nosso planeta nesse momento. Então a água foi formada a partir disso, ok? Bora lá. Hidrografia, né, ela se refere a tudo que está na superfície líquida, a gente já falou da litosfera também, falou da litosfera, da atmosfera e tem a parte hidrográfica que seria as águas e a superfície líquida, ok? E aqui, como a água está distribuída no nosso planeta? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa questão que a gente tem pouquíssima água doce no planeta e a gente tem muita água salgada. E aqui a gente já especifiquei de forma numa garrafinha para a gente entender melhor. 3% de água doce, e também uma parte dela não consumível, a gente vai entender o porquê. E 97% de água salgada, ou seja, só a tampinha, só o começo dessa água toda, nosso planeta azul, cheio de água, é consumível para nós seres humanos, e nós, seres humanos não, para nós seres vivos do planeta Terra, e 97% é de água salgada, ou seja, a gente vai falar também aqui um pouco mais na frente sobre a questão de dessalinização e etc, que pode ser um meio para a gente sobreviver a partir disso, do fim da água doce, etc. Mas a gente vai ver como a dessalinização é um processo meio caro e complicado para a gente conseguir lidar daqui a um tempo. A gente fala sobre questões do Oriente Médio, enfim, na Ásia. A gente vai chegar lá. Aqui, os 3%. E aqui a gente já, para vocês terem noção, a gente destrinchou os 3% aqui da água doce para esse meio aqui. E a gente vai entender o porquê tem esse parênteses aqui de não consumíveis, ok? Olha aí, 71% desses 3%, para vocês verem, são aquífero dos polos, não disponível, porque ele está a partir de geleiras. Geleiras seja no Polo Norte ou seja na Antártida. E extrair a água dos polos ou da geleira, além de ser uma aventura, mais ou menos assim, cara e complexa para nós seres humanos, ainda não é necessário, no momento, que cheguemos até esse ponto de ter que extrair água da geleira. Isso daí seria muito complicado também, porque a partir dessa extração poderia aumentar o nível dos mares e lugares
da litosfera, da parte da superfície terrestre, que são mais próximos do litoral, até mesmo como Belém, seriam tomados pela água, e a partir dessa extração a gente trabalha bastante, o ser humano trabalha bastante com a extração meio desordenada de recursos naturais, mas nesse ponto ainda as empresas, enfim, estão sendo diligentes quanto à extração dessa matéria que está ali nos polos. Aqui, e os 18% estão nos aquíferos, nas águas que estão debaixo da terra, que são mais acessíveis que a água dos polos, claro, mas ela ainda não são, muitos desses aquíferos não são utilizados. Aqui no Brasil a gente tem o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, que vai aqui desde a parte mais sul da região norte até chegando mais ali no Paraná. É um dos maiores aquíferos do mundo. Tirando a Amazônia, a bacia amazônica, junto com o aquífero Guarani, a nossa região brasileira, o nosso território ele é muito, digamos assim, ele é muito abençoado, digamos assim, em questões aquáticas, enfim, hidrográficas, com a bacia amazônica, com os vários rios, Rio São Francisco, por exemplo, lá na região sudeste a bacia do Billings, na região sul tem o Lago dos Patos, enfim, tem as cataratas do Iguaçu. Então aqui ela tem bastante essa questão de ser privilegiado quanto à questão das águas aqui no nosso país, ok? Isso também atrai a atenção de vários outros países, porque a gente vai falar também aqui nas outras aulas mais para frente, quanto à questão da água, ela se tornou um recurso, e a partir da obtenção de recursos a gente sabe que também se obtém poder. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso, falar de possíveis distopias, coisas que a mídia leva em consideração quanto à questão da falta de água no nosso futuro. Ok, mas bora ver. E 7% estão lagos e cursos de água, o que a gente utiliza na nossa, enfim, na higiene pessoal, seja para consumir, como água mineral também, tudo ligado a partir desses 7%. Ou seja, desses 3% de água doce, somente 7% que a gente utiliza. Então a gente já vê como a situação é cada vez mais complicada. E 4% está na umidade do ar, aí, nas nuvens, que vai a partir desse circuito fechado da chuva, da precipitação, voltando para os rios, e do escoamento, da percolação, vai tudo voltando para nós de forma consumível, ok? E aqui a gente já fala sobre o ciclo da água, que devem ter visto nas séries anteriores de forma mais simplificada. Aqui a gente vai deixar de forma mais resumida, mas de um jeito bem completinho para a gente entender, ok? Aí no televisor de vocês, na tela de vocês, vai aparecer uma imagenzinha deixando mais gráfico a questão do ciclo da água, mas aqui a gente vai explicar, ok? Ciclo da água, renovável, porém finita, né? E aqui eu coloquei esse sinalzinho diferente, né, da quantidade utilizada por nós, seres humanos, seres vivos, e a quantidade retribuída. E por que ela é finita? Ela não é um recurso que ele vai acabar, como o petróleo, por exemplo, um dia assim, mas ele é um recurso renovável, porém de consumição finita. Por quê? Para entender melhor isso. Não sei se vocês acompanham os jornais, etc. Tem várias notícias falando, tem água em Marte e em outros planetas aí. É possível, há milhões e milhões de anos atrás, a gente já falou de tempo geológico aqui, que em Marte pudesse ser um planeta tal qual o nosso planeta, como o planeta Terra, se tivesse repleto de água. Mas a partir da utilização ou de mudanças climáticas muito fortes, muito relevantes, talvez toda essa água tenha se esgotado, e não se esgotado, mas sim tomado um tempo diferente de renovação. E esse tempo é muito maior. E nós, seres humanos, seres vivos, não somos capazes de resistir tanto tempo assim sem água. A gente bem sabe que sem água a gente consegue sobreviver por horas, sem comida a gente consegue sobreviver por dias. Então é uma coisa bem diferente para nós, seres humanos. Aqui é a quantidade utilizada, a quantidade retribuída, que a nossa quantidade que utiliza não é a quantidade que a natureza consegue retribuir nesse mesmo tempo. Então é uma questão complexa, ainda mais que muitos desses rios e cursos de água que a gente utiliza estão contaminados hoje em dia, muitos seja por ações de empresas, seja por lixo doméstico, tudo isso daí também está ligado com isso.
E aqui a gente vai para o ciclo da água, como ela funciona. Vai estar a imagem na tela de vocês aí, eu vou acompanhando vocês aqui. Primeiro, a evaporação, quando o Sol aquece os oceanos e rios, é um processo invisível para nós, seres vivos, seres humanos, mas se conseguir perceber, por exemplo, num dia de calor, como é muito comum aqui em Belém, a gente consegue perceber, se a gente olhar no horizonte, no asfalto, por exemplo, a gente consegue ver aqueles fiozinhos de ar subindo assim, a visão ficando um pouco turva. Exatamente isso daí que a gente está conseguindo perceber com a nossa visão, a água evaporando ali do asfalto, da terra, etc., subindo aos céus para futuramente se precipitar e se tornar chuva, ok? A evaporação é mais ou menos isso. Segundo, a evapotranspiração, que é a evaporação só que com as plantas. As plantas, assim como nós, seres humanos, elas também, digamos assim, elas soam, né? Elas vão ali transpirando, então a partir dessa transpiração das árvores, elas voltam e também facilita a precipitação em forma de chuva. E aqui para o quarto, para o terceiro, é a condensação, formação das nuvens, quando toda essa umidade, essa água que está ali na terra, nas plantas, ela volta ali e se condensa formando as nuvens, os vários tipos de nuvens que existem. E chegando no quarto, que são a precipitação nas chuvas, na neve e no granizo. Então, tem tipos diferentes de precipitação. Aqui a neve e o granizo, por exemplo, a gente sabe que a água tem várias formas, né, dela se dá, primeiro sólida, líquida e gasosa. Então, a neve e o granizo, ela se forma a partir de mudanças climáticas muito abruptas. Por exemplo, um lugar do planeta é verão, depois se forma inverno. Aí nessa mudança abrupta climática, todo aquele ar que está ali condensado nas nuvens, ele se solidifica, né? A água que está condensada ali, ela se solidifica a partir dessa mudança abrupta, e nessa solidificação ela se forma ou neve ou granizo. Isso daí é muito comum nas regiões polares do planeta Terra, porque ali a mudança abrupta já é constante, como assim, um inverno constante, digamos assim. Então ali todas as nuvens que são condensadas, elas se solidificam a partir desse processo. Isso a gente consegue perceber na nossa geladeira de casa também, enfim, a água se solidificando. Aí depois o escoamento para chegar aos rios, lagos, enfim, e a infiltração que vai para os aquíferos e oceanos, e a partir disso o Sol ele vai aquecendo os rios e oceanos, voltando a evaporação, a evapotranspiração e fortalecendo cada vez mais esse ciclo que é o ciclo da água, ok? Um recurso renovável por infinito, que a gente já explicou aqui. Agora o consumo da água. 71% vai para a agricultura, a partir da irrigação. Tenho muito sobre as pessoas falando que utilizem de forma responsável a água, porque ela pode acabar no mundo, enfim. Mas 70% dessa utilização ela vai para a agricultura, para a irrigação dos solos. A gente fala, mas aí já faz o processo de irrigação e vai escoando para a terra e voltando em aquíferos, rios, oceanos. Ok, isso pode acontecer. Mas se a gente for lembrar, muitos territórios da agricultura, tanto do Brasil, da América do Sul, quanto da América do Norte, Estados Unidos, eles estão longe dos oceanos e também, às vezes, muito longe de rios. Então, toda essa água que vai descendo para o solo, para dentro de aquíferos e outras regiões de oceano, aí, ela demora muito para chegar. Esse processo é chamado de percolação, essa infiltração do solo e essa demora para chegar em aquíferos e oceanos e rios. Então, tudo isso daí a gente já falou, o ser humano ele não consegue resistir muito tempo sem a água. Então, esse processo de percolação aí é tudo que as pessoas criticam o porquê da agricultura utilizar tanto a água, justamente por isso, pelo distanciamento dela de rios e de oceanos. A gente, se for lembrar, tem os cinturões agrícolas dos Estados Unidos que estão bem no centro do país. Aqui as regiões agrícolas brasileiras estão no centro-oeste, estão ali perto do Mato Grosso, de Goiás, bem longe de rios e bem longe de oceanos. Então aí vai formando o processo de percolação. 16% está na indústria, a partir de lavagens, enfim, que é utilizado na indústria.
e 11%, somente 11% é doméstico. Isso contando o mundo todo da água utilizada é utilizada a partir de processo doméstico. Então, a gente já consegue perceber uma diferença bem grande, 70% da agricultura e 11% somente do doméstico. Aqui, consumo e disponibilidade a partir dos continentes. Isso aqui é muito importante a gente levar em consideração, que a gente consegue, a partir dos recursos naturais, a gente consegue entender muita coisa sobre questões políticas e sociais de vários desses continentes aqui. A América do Norte, por exemplo, tem 15% de consumo que ela utiliza e somente 8% disponível em rios e lagos. Aí eu vou falar, mas está inversamente proporcional. Como assim? Como é que ele utiliza mais do que está disponível? Exatamente isso. Matematicamente falando, para abastecer toda aquela população da América do Norte, Canadá, Estados Unidos até o México ali, eles precisavam de 15% dessa água, mas só que o que tem disponível no território deles é somente 8%. Aqui, América do Sul, 26% de consumo e somente 6% está disponível. E boa parte desses 6% está no Brasil. Então já vê uma situação cada vez mais complexa. Na Europa, 8% é utilizado no consumo e 13% disponível. Então a gente já vê a situação inversa. Eles têm mais disponível e menos consumido. E no território a gente consegue entender isso porque a população, a demografia é muito pequena da região da Europa, então é diferente. Aí aqui na África também tem 11% que seria para o consumo e 13% disponível. Vai falar, mas tem fome, tem sede na África, isso daí a gente já consegue ligar em outras questões políticas também. Foi um continente colonizado e muito da pobreza e da má distribuição de renda ali no território é exatamente por isso. E comida, água não chega nesse território exatamente por isso, porque é uma área de extração, de extrativismo, de colonização, e pouco ali está se portando para as pessoas que estão morando lá, etc. A gente já conhece toda a situação da África e quanto que é difícil. Aqui 36% seria para o consumo e 60% disponível, e aqui a gente já consegue também, é o maior dos gráficos, a Ásia, 36% porque a gente já coloca aí na Ásia a Índia, que tem uma população de quase 1 bilhão também, e a China também, que tem 1 bilhão. Então a gente já consegue perceber os dois maiores países em questão populacional no mundo estão ali na Ásia, então eles utilizam bastante água, é claro. E 60% disponível. Esse 60% disponível a gente já consegue levar conta a questão do Oriente Médio, que eles não têm em questão de rios e disponível ali para eles, mas eles levam em consideração o processo de dessalinização. E, como eu disse para vocês no começo da aula, é um processo muito caro e leva bastante tempo para fazer isso. Então, lugares que tem bastante riqueza de shakes, de petróleo, que tem essa riqueza toda aí, como Dubai, por exemplo, boa parte da água que é utilizada é água dessalinizada. E eles têm dinheiro suficiente para fazer esse processo e manter a cidade ali estando longe de rios, de oceanos e viverem uma seca estando ali no meio do deserto, né? Porque a água que é utilizada é água dessalinizada de regiões como o próprio Mar Morto, regiões que têm água bastante salgada. E aqui, Austrália e Oceania, eles têm consumo de 5% e somente 1% disponível. Isso a gente já leva em consideração as ilhas ali, Polinésias, enfim, e a Austrália também, que é o maior país da Oceania, mas ela consegue se manter a partir dos seus rios e aquíferos bem tranquilamente, ok? A gente vai continuar nas próximas aulas as questões climáticas, questões da água. Espero que vocês tenham entendido aqui e percebido que quando a gente fala de recursos naturais, a gente fala de questões físicas, tudo está muito interligado e muito do que a gente falou na primeira aula com as questões do solo interligam-se com as questões hidrográficas, aquáticas, hídricas do nosso planeta, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham um ótimo dia e que possam escrever também e tenham um ótimo momento de estudo. Muito obrigado, bom dia.